Fala galera, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do curso técnico de desenvolvimento de sistemas, a nossa disciplina Empreendedorismo e Inovação. Na videoaula de hoje, vamos conhecer o perfil do empreendedor. Veremos também a diferença entre ser um sonhador, um administrador, um líder e um empreendedor. Teremos também duas atividades virtuais, uma enquete e uma outra atividade valendo ponto, que eu vou explicar no ambiente no Google Classroom. Então vamos conhecer agora o perfil do empreendedor. Empreender é um dom? Para a gente entender a questão de ser um dom, existem pessoas que nascem, que os músicos chamam ouvido abençoado, um ouvido absoluto. É aquela pessoa que consegue distinguir os timbres das notas. E normalmente essa pessoa tem a voz boa, ela é afinada e ela tem facilidade em aprender instrumento, porque ela tem um ouvido que é conhecido como ouvido absoluto. Nesse caso, isso aí é considerado um dom. Vamos ver o exemplo aqui de dois vendedores de água mineral, água potável e água mineral. Aqui na imagem da esquerda temos um vendedor de água, ou como era chamado, aguadeiro. Ele saía vendendo água no centro da cidade, nos grandes centros, vinha uma canequinha, ou o cliente levava a sua canequinha, sua cumbuca, sua cuia, e ele enchia a cuia do cliente e o cliente pagava uma quantia. Quando usava a cumbuquinha dele, o copo dele, ele lavava, já andava com a flanelinha ali para enxugar, e serviu o cliente com essa cuia. E veja o semblante dele, veja o porte desse, o ânimo que esse homem está fazendo o seu negócio. Ele é o dono da empresa e também é o funcionário ao mesmo tempo. E agora vamos aqui ver um senhor que, por acaso do destino, perdeu o emprego e está vendendo água no cruzamento da Avenida Norte aqui no Recife. Então, o que é que ele fez? Ele está mesclando o conhecimento que ele aprendeu, ou como garçom, ou em restaurante, ou no ramo de hotelaria. Então, ele tem um serviço diferenciado. A apresentação dele, a apresentação do produto, o sorriso dele, a flanelinha também que ele leva para enxugar o produto para entregar para o cliente, e água mineral. Tá? E ele não cobra mais por essa água mineral, por esse serviço, mas ele consegue conquistar um público diferente. Então, no caso, essa pessoa aqui, nenhuma das duas, elas nasceram com a capacidade de venda. Elas foram desenvolvendo à medida que foram vivendo. Né? Alguns podem até pensar que esse cidadão aqui da esquerda, ele já teve um emprego antes, ele já teve uma vida, um serviço, e ele está mesclando esse conhecimento que ele adquiriu na sua vivência profissional no seu negócio, que é vender água no sinal, no farol. Então, podemos ver que por essas imagens aqui, a gente consegue perceber que empreender é um processo. Então, toda a nossa experiência de vida vai influenciar no nosso nível de empreendedorismo. Tá? Claro, algumas pessoas desde jovens já aprendem a empreender porque trabalham com o pai, ajudam o pai em algum serviço, ajudam na empresa da família, no negócio da família, no ganha-pão da família. Então essas pessoas elas vão desenvolvendo essa capacidade de empreender. Mas ninguém nasce empreendedor. A gente vai desenvolvendo essa personalidade, esse talento que a gente acha que tem, que nasceu, mas foi desenvolvido, adquirido. Algumas pessoas desenvolvem através de estudo, universidade, outras desenvolvem pela necessidade, aprendem no trabalho, vendo os erros de outras pessoas e aprendem também com seus erros, abrindo empresa, falindo, tentando de novo, e de novo, e de novo, e vai aprendendo a empreender. Não é um dom, é um processo que é influenciado por pessoas, pelo convívio social, e leva toda uma vida. A pessoa vai vivendo, vai aprendendo. Ou seja, empreender é prática. Quanto mais se pratica, mais se aprende. Outra coisa que se costuma dizer, tá?
O empreendedor é um sonhador? Sim, ele é um sonhador e algo mais. Por quê, professor? Vamos ver agora. O sonho, de fato, é a mola propulsora do empreendedor. Todo empreendedor é um sonhador, mas há uma pequena diferença. O empreendedor, ele vai arriscar, ele vai tentar, vai tentar, ele não vai ficar só sonhando, esperando que o tempo passe. É feito, podemos dizer assim, a agricultura de subsistência, tá, gente? A pessoa trabalha, planta semente, capina e pede a Deus que chova. Tá? É a agricultura de sequeiro. Então, planta feijão, planta milho e pede a Deus que chova. Não tem condições de irrigar. Então, aí a pessoa está sonhando, mas não depende dele, depende de fatores sobrenaturais, que chova. Tá? E a pessoa só vai plantar quando vê as nuvens lá no céu, sinalizando que vai chover. Ele prepara a terra, mas não joga a semente. Por quê? Jogando a semente e não chover, ele tem um prejuízo. O empreendedor não. Ele sonha, ele arrisca, ele vai tentar modificar o cenário, ele vai fazer de tudo para o seu sonho se realizar. Ele não vai sonhar e ficar de braços cruzados. Aqui a gente vê na imagem da esquerda a pessoa sonhando, esperando a chuva cair para poder plantar. E aqui um exemplo daquele filme, Meu Malvado Favorito, e os Minions fazendo o trabalho. Muitas vezes o trabalho dá errado, mas eles tentam. E trabalham em equipe, sempre estão ali motivados. Okay? A pessoa que não tem um sonho, podemos dizer assim, sonho com o sentido da palavra objetivo, um foco. Tá? O que você quer? Sonho ou desejo? Abrir uma empresa? Se formar em uma boa universidade? Ter um bom emprego? Não é errado desejar muitas coisas, desde que você trabalhe, planeje e se dedique ao seu sonho. Um trecho interessante do livro Alice no País das Maravilhas, onde Alice pergunta para o gato de botas qual caminho ela deve tomar, pergunta para ela, devolve a pergunta, para onde você quer ir? Aí ela diz, eu não sei, eu estou perdida. Então o gato responde para ela, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se a gente não tem um objetivo, não tem um sonho, algo que dê um norte, uma bússola para a gente vai vaguear de um objetivo para outro, de um pensamento para outro, de uma tentativa para outra. Então, é preciso ter um sonho, é preciso trabalhar, planejar e se dedicar a esse sonho. Não é só sonhar e daqui a pouco eu tenho outro sonho. Então, um empreendedor, ele é um sonhador, sim, mas um sonhador que trabalha, que planeja e que se dedica ao seu sonho. Diferente de Alice no País das Maravilhas, que não sabia para onde ir. Empreender é administrar, é a mesma coisa. Existe uma sutil diferença, gente, entre administrar e empreender. Todo empreendedor tem que aprender a administrar o seu negócio, administrar sua vida, administrar pessoas, dinheiro, saber vender. Mas administrar é diferente de empreender. É comum a gente ouvir que a empresa A ou a empresa B faliu por um problema de má administração. Não significa que um bom administrador também seja um empreendedor. Todo empreendedor tem que aprender a administrar seu tempo, seus recursos, dinheiro, a sua empresa, pessoas, mas o administrador não é um empreendedor. Existe uma sutil diferença. Vamos ver? O administrador é o profissional que concentra seu trabalho em ações como planejamento, organização, direção, controle das atividades e procedimentos administrativos nas empresas. Costumeiramente, esse administrador assume cargos de chefia, cargos gerenciais, supervisão, coordenação. Sua atuação no trabalho é impessoal. Ele obedece a uma hierarquia e às regras estabelecidas nesse ambiente. O administrador é alguém que possui conhecimento técnico e especializado, ou seja, o administrador é um empregado da empresa, ele não é o dono. Então, existe um limite. O trabalho dele é impessoal, por mais dedicação que ele tenha,
Se a empresa falir, não é a casa dele, o carro dele e os bens dele que vai a leilão. Se a empresa atrasar o salário, ele procura outra. Ele pode pedir demissão, pode ser demitido. Ele não dá o mesmo sangue, por assim dizer, na empresa que o empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor, se a empresa falir, ele quebrou. É os bens dele, que é o pescoço dele que está em risco. São os bens dele, a família dele. A empresa é o sonho dele, é a vida dele. Ele faz sacrifícios. Já o administrador não. Existe um limite. O contrato de trabalho, ele tem um contrato, ele é um empregado. Aí você pergunta, quem administra melhor? O empreendedor ou o administrador? Aí, cada caso é um caso. O administrador, ele trabalha para atingir metas, para entregar um resultado. Ele não toma as decisões na empresa. Ele pode até influenciar as decisões, mas ele não é o dono da empresa. Ele é um subordinado. Existe uma diretoria, existe um chefe acima dele ou vários chefes acima dele. Ele pode influenciar numa decisão, mas a decisão não é dele. Ele, normalmente, o administrador, ele transforma várias coisas em número, um serviço em número, ele vai medir a qualidade do produto, vai evitar perdas, vai otimizar o trabalho da equipe, ele vai trabalhar numa rotina, mas a empresa não é dele. Ou seja, não é o pescoço dele, não é a família dele, não é a empresa dele, ele é um empregado. Ele é impessoal, obedece a hierarquias, obedece regras e não tem o poder absoluto da empresa. O empreendedor não. Ele tem que administrar, ele tem que aprender, porque o risco todo é dele, a empresa é ele é a empresa. Agora a gente tem nesse quadro a diferença entre um administrador, um gerente, um supervisor e um empreendedor. O gerente, ou administrador, ele utiliza os recursos da empresa com eficiência para chegar a um resultado. Ele tem que entregar um resultado. Ele tem que entregar um resultado à empresa. Ele vai utilizar os recursos da empresa. Ele faz o melhor que tem à sua disposição com as ferramentas que a empresa entrega para ele. Mas ele vai trabalhar com as ferramentas, ou com as normas, ou com os processos que a empresa entrega para ele. O empreendedor não. Através de objetivos e da sua visão, ele torna os recursos uma realidade. Ele vai buscar os resultados, sim, como gerente, ele vai buscar um resultado. O problema é que se não tiver as ferramentas, ele vai criar as ferramentas. Por quê? Porque a empresa é dele, é o pescoço dele. O risco é dele, a família dele, a empresa é dele, é todo o meio de vida dele, é aquela empresa. Então, se não tem recursos, ele vai fazer os recursos. Não tem ferramentas, ele vai buscar a ferramenta. Ele vai buscar aprender, ele vai tornar aquilo realidade. O administrador, ele se adapta às mudanças. O empreendedor, ele é a mudança, ele promove as mudanças. Ele está em constante mudança, tanto ele como a empresa dele. Então ele busca as mudanças, ele busca sempre se renovar. O administrador, ele analisa relacionamento, ele analisa racionalmente as questões do trabalho. O empreendedor, no trabalho, ele vive entre as ideias, a ação e a criatividade. Ele não para. Ele está criando, ele está inovando, está tendo ideias, ele está modificando ações, ele está agindo, ele está sendo criativo, ele está em constante atuação. O administrador, ele atende às regras e estruturas estabelecidas pela empresa. O empreendedor cria atividades e funções. Ele estrutura a empresa. Por quê? A empresa e ele é a mesma coisa, ele é a empresa. O gerente, o administrador, ele concentra a sua ação nos processos e na área ou no setor em que ele atua no trabalho. O empreendedor, ele concentra a sua ação na criação de processos, de produtos, e tudo isso de forma inovadora. Características do empreendedor.
Existem diversas características, porém nós vamos falar das características mais comuns. Professor, o que é característica? Características são aquelas qualidades que formam o ser um empreendedor, que monta um empreendedor. A gente chama isso de perfil do empreendedor. Existem várias características que formam o perfil do empreendedor, mas as mais comuns, as sempre vão estar em evidência é visão, criatividade, autoconhecimento, persistência, energia, comprometimento, obstinação, entusiasmo, liderança e risco. Persistência e entusiasmo, a palavra já diz. A gente vai falar de passagem só. Vamos falar da primeira e eu acredito que seja a mais importante característica do perfil do empreendedor, que é a visão. Visão seria a capacidade mental de projetar o futuro considerando riscos, expectativas e oportunidades. Temos aqui uma figura, temos aqui à esquerda a figura de Lion dos Thundercats, no desenho animado que tinha na década de 80, 90, onde Lion evocava a espada justiceira para ter a visão além do alcance, conseguir ver o que estava se passando muito longe ou num tempo distante. Temos aqui uma cigana vendo o futuro na bola de cristal. Então, um pouquinho desses dois. O empreendedor, ele tem essa capacidade mental de perceber o futuro, de ver oportunidade onde as pessoas só veem risco. Ele consegue ver, inovar, ele consegue perceber o futuro, projetar o futuro, perceber como o seu negócio vai estar, como a sua empresa vai estar. Ele tem essa percepção de futuro, ele consegue perceber o futuro, ele consegue sentir os riscos e as oportunidades. Por isso que eu coloco aqui como sendo a característica mais importante do perfil do empreendedor, a visão. Outra característica importante, mas não tão importante quanto a visão, tá? Essa aí a gente vai desenvolvendo à medida que vai enfrentando os problemas, é a criatividade. A criatividade é a capacidade de criar novos produtos, novos modelos, novos métodos de trabalho, novos serviços. Até mesmo de uma forma criativa a gente pode economizar dinheiro, eliminando um retrabalho, algo que está sendo feito errado, algo que está se perdendo tempo. Aqui eu trago uma experiência interessante que fala sobre criatividade. Uma empresa de cosméticos que vocês estão vendo aqui, tem até o link dela para o YouTube para vocês conhecerem a produção dela. Tá? Ela tem uma linha de produção que chama de linha de separação, onde as caixas com perfumes, batons, os itens são colocados de acordo com o pedido. Um sistema que tem de controle de robô, de esteira, de sensores. Tá? E no final dessa linha de produção, tem uma máquina que plastifica a caixa para evitar roubo, evitar furto, lacrar a caixa. Plastifica e lacra. Ela recebe um plástico e depois esse plástico recebe um tratamento térmico e fica lacrada. Ele chama esse processo de shrincar. Depois de shrincar, essa caixa passa por um leitor óptico. Esse leitor óptico vai dar baixa no pedido no sistema e vai emitir o faturamento da caixa. Tá? Só que tem um problema. Surge um problema nessa linha de produção sofisticadíssima. Por algum motivo, na matriz em São Paulo, a caixa passa pela linha, recebe o plástico e no final passa por um sensor óptico sem problema. Mas aqui, em Pernambuco, o mesmo plástico, a mesma caixa, o mesmo leitor, a mesma tinta, todo o processo é o mesmo, o mesmo fabricante, tudo, os mesmos engenheiros. Quando a caixa chega no final da linha e recebe o plástico, o leitor óptico não consegue mais ler o código de barras da caixa. E isso faz com que o sistema não leia que a caixa foi finalizada. Então essa caixa vai ter que ser lido o código de barras manualmente. Eles chamam esse processo de bipar. E o que acontece? A mão de obra, se gasta mais hora de mão de obra, mais hora homem trabalhada. Então no final da linha de produção,
determinadas caixas têm que ser bipadas manualmente para-se uma pessoa e vai bipar 50, 100, 200, 500, 1000 caixas, dependendo do dia, tem mil caixas para bipar. Então houve-se eles abriram um chamado, veio o engenheiro, veio todo mundo, foram para São Paulo e não acharam a solução. Então se reuniu a equipe e pediram sugestões. O que é que acontecia, onde é que estava o problema, colocaram câmera para ver se era alguma coisa que estava sendo mexido e ninguém sabia o que era. Isso estava atrasando a produção. Então foi solicitada a equipe e aí a sugestão que a minha equipe deu foi que se invertesse a ordem dos sensores, Então a linha de produção, quando a caixa terminava na linha de produção, ela recebia o plástico, recebia o tratamento térmico e depois vinha o leitor óptico. Aí quando ela recebia o plástico, o leitor não funcionava mais. Então por que não trocar a ordem? Pega-se os sensores, coloca o sensor, coloca a máquina que lacra no final e um passo antes coloca o sensor de leitura do código de barras. Apenas um pequeno ajuste na máquina, tirando um módulo, colocando no final e outro módulo colocando como penúltimo. E assim foi feita a solução do problema a praticamente custo zero, com apenas 3 horas de trabalho para desmontar a linha, desmontar o final da finalização da linha, sem precisar mesmo parar a linha. Isso. Autoconhecimento. O autoconhecimento é saber ou aceitar seus pontos fortes, buscando sempre melhorar. Uma coisa interessante sobre autoconhecimento é uma frase de Sócrates, que diz: conhece-te a ti mesmo. Quem escreveu sobre a introspecção, que é a pessoa conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Sócrates. Por que o autoconhecimento é interessante, gente? Porque quem não se conhece, não sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, ele é uma pessoa que torna-se influenciável. Outra coisa, é preciso, o empreendedor ele precisa se conhecer. E se conhecer realmente é algo muito difícil, porque a gente costuma ver melhor a vida dos outros e não a da gente, né? Então o que acontece? O processo de introspecção faz com que a gente se conheça, a gente se apresente com defeitos, os defeitos a gente atenua, tenta melhorar, tenta aprimorar, tenta diminuir, não que você vá mudar a sua personalidade, mas você refreia os seus defeitos e vai aprimorando suas qualidades, aprimorando aquela qualidade onde ela precisa ser lapidada, tá? Graças ao autoconhecimento, a gente pode evitar as armadilhas que é a soberba, que é a pessoa ser o complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, também a questão da baixa autoestima, ou a pessoa ser super autoestima. Um ditado que se diz muito no meio social é chamar alguém de novo rico. É aquela pessoa que quer aparecer, que quer dizer que tem, que quer dizer que pode. Isso aí é chamado de novo rico, a pessoa que não sabe ser rico, não sabe ter nada, que tem que fazer propaganda, é o que no popular a gente diz, come mortadela e arrota caviar. Então é importante saber, se conhecer, saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Não é que você vai expor seus pontos fracos para o seu concorrente ou para todo mundo, não. É para você. Você só pode melhorar se você saber onde você é bom e onde você é fraco, onde você tem mais força, onde você tem menos força. Isso aí é autoconhecimento, isso é o processo de introspecção que vai fazer com que a gente se conheça. Isso ajuda muito na nossa autoestima, tá? Sem o autoconhecimento, a pessoa ela fica sujeita à crítica, ela chora, ela
passa mal. Não que a pessoa que não se conheça não tenha essas crises de autoestima, pode ter, mas é mais fácil você superar quando você se conhece. Você saber diferenciar uma crítica positiva de uma crítica negativa. Como eu poderia dizer assim no nosso ambiente, como eu poderia comparar? Tá? Uma crítica positiva com uma inveja, por exemplo. Tá? Então, onde está a diferença? Uma crítica negativa ou uma crítica positiva? A crítica é negativa quando aquilo é impossível de se conseguir. Uma crítica é positiva quando você, cumprindo aquilo, você consegue melhorar tudo. Você não prejudica ninguém. Tá? Quando a gente não se conhece, qualquer crítica a pessoa não aceita. Ela não aceita. O orgulho não deixa, porque ela não se conhece. Ela perde a oportunidade de aproveitar uma crítica e transformar aquela crítica em algo positivo, em dinheiro, em negócio, em oportunidade. Um exemplo disso, tá? Um exemplo disso, tá? Um exemplo é uma pessoa que trabalha fazendo salgados. E de repente um amigo vai e diz, ó, o salgado tá bom, é gostoso, é barato, você tem um serviço bom, você entrega na casa, não cobra nada pela entrega, mas tem um probleminha. As tuas coxinha de galinha, vem com muito óleo. Aí a pessoa, por orgulho, não vai procurar observar que o seu produto tem esse defeito. A pessoa, por orgulho, não vai aceitar a crítica. Mas, mesmo sendo verdade que a pessoa pode fazer um produto melhor, mas aí, no processo de fabricação desse salgado, o empreendedor não usa papel absorvente, papel toalha, não usa papel madeira como usava antigamente, não usa uma peneira de palha para absorver o óleo, do excesso de óleo daquela fritura. Aí entrega para o cliente um salgado encharcado em óleo. Então, ou seja, esse empreendedor não se conhece. Ele perde negócio porque o cliente tem vergonha, o cliente não vai dar a dica para ele porque essa pessoa não é aberta à crítica. Ou seja, essa pessoa não se conhece. Tá? Persistência. Persistência é, o nome já diz tudo, tá, gente? Persistência é aquela qualidade que a pessoa continua várias vezes, tenta de novo, até superar aquela dificuldade, ele insiste. Energia. Podemos comparar a energia com motivação, tá? A pessoa está sempre motivado, está buscando recursos, buscando parcerias, inovando, interagindo com o cliente, com o fornecedor, com os seus empregados. Energia é importante, essa motivação, esse ânimo que vem do latim alma, anima, vem do italiano, anima é alma, energia, motivação, movere, que move a pessoa. Um exemplo disso, a pessoa é empregado, todo dia, acorda com a maior má vontade, chega atrasado, chega de mau humor no trabalho. Um exemplo real, tá, gente? Tem um amigo que ele era ranzinza no trabalho, ele só fazia aquilo, ia trabalhar a pulso, quando tinha algum problema não fazia hora extra, não queria fazer hora extra. Foi só essa pessoa perder o emprego e trabalhar no negócio da família e ajudar o pai numa lojinha que tinha, e que essa lojinha começou a progredir e essa pessoa acorda bem cedo agora, com outra energia, com outro ânimo, não resmunga mais. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessa pessoa, foi ela ter ido trabalhar no negócio da família. Ele foi empreender. Aí criou uma filial e esse amigo que eu tinha se conhecido é outra pessoa, se transformou. Ele tem mais energia, ele tem mais ânimo. Por quê? Porque antes ele era um simples empregado, formado em administração, mas um simples assistente de logística. E agora essa pessoa é um empreendedor, é o diretor de uma empresa agora. Mas por quê? Porque a empresa é da família e porque ele é um empreendedor. Então, ele se descobriu um empreendedor. A energia que ele tem é outra.
Ele passa o dia todinho trabalhando, larga tarde, chega cedo, larga tarde, mas tem ânimo, acorda feliz da vida. Por quê? Porque a empresa é dele. A motivação é outra. Ele tem mais energia. Professor, o que é ser obstinado? É aquela pessoa que ela é inflexível, ela é irredutível, ela não dá o braço a torcer. Aquela é a opinião dela, aquele é um dogma. É aquela pessoa, um exemplo, que defende o partido A ou o partido B. É aquela pessoa que torce para o Sport, ou torce para o Santa Cruz, para o Náutico, até morrer não vai mudar nunca. Ele é um torcedor obstinado. Não é um defeito nessa situação, tá? Então a gente vê aqui empreendimentos que tiveram essa obstinação. A Herbalife, talvez vocês conheçam, que produto para emagrecer, perda de peso. A Amway era algo parecido, que era produtos naturais, produtos de cozinha, que agora diminuiu muito, mas nos anos 90 era uma febre, se falava, as pessoas pregavam a Amway para você, como se também, como também a Herbalife, tá? As pessoas são obstinadas, tá? E dessas duas aqui, a Herbalife e a Amway, nenhuma dessas duas empresas a pessoa realmente é o dono da empresa. Mas a Turma da Mônica não. Maurício de Souza, no começo da carreira dele, do empreendimento dele, que é as tirinhas da Turma da Mônica, o gibizinho da Turma da Mônica, ele foi obstinado. Ele fazia tiragem e ia entregar. Ele ia de estado em estado vender, convencer as pessoas que o produto dele era bom. Então ele só teve sucesso por causa da sua obstinação. Ele ia, ele acreditava, ele não deixava as pessoas convencer que aquele produto não prestava, que aquele produto era ruim, que aquele... Não. Aqui é um dos primeiros exemplares da Turma da Mônica, como eram feinhos, está vendo? O Cascão, Cebolinha, Mônica. Então ele foi um empreendedor, ele foi obstinado, ele não deixou ser convencido dos defeitos, ele não deixou o lado negativo. As más línguas não o influenciaram. Defeito sempre vai ter, mas a pessoa acreditou, é obstinado, não se deixou convencer, tá? É feito aquela pessoa que é doutrinada a alguma coisa, ele não aceita, tá? Ele pode mudar, pode fazer mudanças, mas ele compra a briga, tá? Ele acredita naquilo piamente. Tá? E isso foi importante para o sucesso dessas três empresas. Mas a diferença é que o verdadeiro empreendedor desses três casos aqui foi a Turma da Mônica, foi Maurício de Souza, porque essas outras duas são corporações, são empresas multinacionais, onde convenciam as pessoas para vender e recebendo uma comissão. E a pessoa entrava com uma espécie de sociedade. Tá? A pessoa não é um empreendedor verdadeiramente. E aqui não. A Turma da Mônica não. O lucro e o prejuízo era todo de Maurício de Souza. Aqui vocês estão vendo a figura. Talvez vocês já conheçam na internet. Tá? Ele tem os seus defeitos, tem os seus problemas, falta dente, falta. A barba pode ser considerado por algumas culturas como falta de asseio, em outras é considerado como algo sagrado, tá? Mas a felicidade, tá? O entusiasmo não depende, tá? Do seu poder aquisitivo ou da sua classe social, tá? A pessoa pode ser feliz, pode ter entusiasmo, tá? O empreendedor, ele sempre tem que ser um entusiasta do seu empreendimento. Risco. Bom, não é que o empreendedor não consiga ver perigo. Ele consegue ver os perigos. Ele sabe que existem riscos, ele sabe que pode falir. Ele apenas calcula os riscos e consegue observar, de acordo com o seu perfil, consegue ver o futuro. Ele tem seu sonho e ele faz os cálculos e ele vai ousar. Ele vai arriscar. A palavra risco significa probabilidade de insucesso.
de determinado empreendimento em função de um acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Pode passar uma crise, pode acontecer N problemas, problema de saúde, problema financeiro, perda de capital, produto ruim, mas o empreendedor ele vai ousar. Tá? Um exemplo da palavra risco. O projeto está em risco de perder o seu patrocínio. Né? Existe o perigo de perder um patrocinador. Essa é uma aplicação da palavra risco. Liderança, tá, gente? Liderança é importante. O empreendedor ele tem que ser um líder, ele não pode ser somente um chefe. Aqui a gente tem um cartaz que mostra a diferença entre chefe e líder. O líder ele participa, o chefe só manda. Ah, dê seu jeito, não quero saber, resolva. Se você não resolver, eu contrato alguém que resolva. Resolva. Isso aí é o chefe. O líder não. Porque o líder participa. Ele mostra, é assim que se faz. É assim, ele vai na frente, ele mostra o caminho. A palavra líder vem do latim e dá essa significação, que é a pessoa que vai na frente, clareando o caminho com a tocha, com a lanterna, mostrando, tá? Ele participa. Um exemplo de liderança é um técnico de futebol. Tá? O melhor time do mundo é o time dele. Ele chora, ele vibra, é mais do que um trabalho. Ele conhece cada um dos jogadores, sabe o talento, pergunta, ele consegue sentir como o jogador está bom, se o jogador vai produzir ou não. Ele é um líder, ele sofre com um grupo, ele participa. Tá? E aqui, o chefe manda. O líder participa, ele mostra como é. Tá? Ele faz parte da equipe, ele faz a diferença, ele motiva. O chefe manda, o peão, o índio obedece. Então, muitas vezes, é obediência por obrigação, por necessidade. O líder não, o líder ele inspira, ele conquista o respeito dos seus subordinados. Só abrindo um parêntese, tá, gente? Que bom seria se todo político fosse um empreendedor e fosse um bom líder, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, o Brasil seria, não só o Brasil, o mundo seria melhor se todos os políticos fossem de fato líder. Tá? Eu administro a saúde, eu administro a educação. Então, colocaria meus filhos lá. Eu acredito na minha equipe. Meus filhos estudam na escola pública que eu criei, que eu patrocino, que eu estou incentivando a melhoria. Eu vou para o hospital público que eu ajudei a reformar, que eu fiz um projeto, eu participo, eu uso. Bom, gente, chegamos aqui ao final da nossa videoaula. Temos mais uma entrevista com um empreendedor muito famoso, o Silvio Santos, tá? A entrevista curta. Depois dessa entrevista vocês vão fazer uma atividade no ambiente, tá? Vocês vão criar um texto jornalístico abordando como o Silvio Santos tornou-se rico. Qual é o segredo do sucesso de Silvio Santos? Qual foi o segredo do sucesso de Silvio Santos? Você cria um texto jornalístico, procure na internet a diferença. Não é uma redação comum, é um texto jornalístico. Você pode criticar Silvio Santos, você pode não acreditar, pode procurar mais informação, tá? Ou você pode simplesmente acreditar no que ele está dizendo e fazer um texto jornalístico informando, enumerando as ações que ele fez nessa entrevista e nesse compilado de entrevistas que, segundo ele, foi o segredo do seu sucesso. Tá? Teremos também uma enquete, tá? Teremos mais atividades no ambiente. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.